Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 9, versículos 2 a 13. Assim está escrito: E 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém dissessem ou contassem o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo ressuscitar dos mortos. Interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre segredos da intimidade com Jesus. Aqui nós temos um caso que aconteceu, nomeado como sendo a transfiguração. Um determinado dia, Jesus, dos 12 discípulos, ele levou os 3 que lhe eram mais próximos, Pedro, Tiago e João, levou esses 3 discípulos, em particular com ele, a um alto monte, e ao chegar naquele lugar, o que Jesus fez? Diz aqui que Jesus transfigurou-se diante deles. Jesus se transformou. E a aparência de Jesus passou a ser resplandecente. Os seus vestidos resplandeciam, um branco semelhante à neve, que nenhum lavandeiro poderia lavar ou branquear. E quando Jesus transfigura-se, diante dele aparecem 2 personagens do Antigo Testamento. Aparecem Elias com Moisés falando com Jesus. Isso despertou a atenção dos 3 que ali estavam com ele, e dentre eles Pedro toma a palavra e logo faz uma proposta a Jesus. Percebeu que o lugar era diferente, que havia significados profundos. Ele então propôs a Jesus, dizendo o seguinte: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. E nada para eles. O prazer deles era ficar ali, mas que tanto Jesus, quanto Moisés, quanto Elias, tivesse ali as suas cabanas, seus lugares de recolhimento. Mas diz que eles não sabiam o que estava dizendo por causa do assombro em ver Jesus transfigurado. Quando eles estão pensando isso, surge uma voz
do céu é a voz do Pai, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou o meu filho amado, a ele ouvi. E quando eles ouvem a voz e olham novamente, já não estão mais nem Moisés e nem Elias, mas Jesus está só. E é exatamente para eles que eles devem, olhar e ouvir, conforme o Pai disse: a ele ouvi. Jesus, quando olha em volta deles e desce do monte, faz a eles uma recomendação, dizendo: a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado. Era uma promessa, uma profecia, que deveria ser contada somente depois da ressurreição de Jesus. Antes, eles deveriam manter o silêncio. E o que eles fizeram? Eles retiveram, eles não contaram a ninguém. Guardaram consigo o caso. Somente os 3 sabiam do que tinha acontecido. E passaram então a interrogar a Jesus com relação a Elias, porque muitos diziam que Elias estava por vir, que Elias viria primeiro, sendo que Elias já tinha vindo e que João Batista veio na virtude de Elias. E Jesus então explica a eles o que acontece, que Elias viria sim primeiro, mas que ele já veio. E, portanto, agora o que resta a eles focalizar a sua visão, o seu coração, é unicamente em Jesus, não mais em Moisés, nem em Elias, mas no próprio Jesus, que tanto um quanto o outro anunciaram nos seus ministérios, através dos seus milagres, cura e ensino. Em síntese, é este o relato. Agora, que segredos nós encontramos aqui da intimidade com Jesus, que Pedro, Tiago e João tiveram, e que nós, olhando para o exemplo destes homens, podemos na nossa vida, no nosso dia, também termos este momento de comunhão, de intimidade com o Senhor Jesus. Lembrando que dentre os 12 que Jesus tinha, 3 eram mais próximos, e eram estes que estão nominados aqui: Pedro, Tiago e João. Então, quando nós temos a intimidade com Jesus, o que é que acontece? Ele nos tira do meio da multidão e nos leva, como fez com Pedro, Tiago e João, a sós, em particular, a um lugar que aqui era um monte alto, e estando lá apenas os 4, Jesus e mais os 3 discípulos, diz a Escritura que Jesus transfigurou-se diante deles. E a maneira como eles identificaram essa mudança em Jesus é que os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, brancos como a neve. E isso despertou-lhes o interesse e a atenção. Então, quando temos intimidade, Jesus se transfigura diante de nós e o vemos então como ele é. Não como aparenta ser, mas como ele é em verdade. O Jesus transfigurado, eles nunca tinham visto antes. E a promessa que nós temos é que, assim como ele é, nós o veremos. Esta promessa está também para nós na Escritura. O apóstolo João deixou registrado na primeira epístola, no capítulo 3 e no versículo 2, está escrito assim, 1 João 3 e 2. Observe: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Nós veremos a ele
sem nenhum embaraço, sem nenhum impedimento, conforme Pedro, Tiago e João o viram transfigurado, conforme Moisés viu a presença de Deus no Monte Santo. Então, essa transfiguração, isso prova a intimidade. Quando há intimidade entre nós e o Senhor Jesus Cristo, ele se revela de tal maneira que nós o vemos como ele é. Mas o segundo segredo é que, quando temos a intimidade com Jesus, nós vamos compreender o que está no versículo 4, que diz assim: e apareceu-lhes Elias com Moisés e falando com Jesus. Veja que Elias e Moisés não foi falar com Pedro, Tiago ou João, mas ele foi falar com Jesus. Por quê? Porque Jesus é o centro da revelação bíblica. Tanto o Antigo quanto o Novo focam como centro a pessoa bendita de Jesus. No Antigo Testamento, como uma promessa que haveria de vir. No Novo Testamento, o fato de que ele veio, e conforme diziam as profecias, as Escrituras, tudo se cumpriu. Nada ficou por cumprir. Tudo cumpriu-se em Jesus. Então, quando temos intimidade, nós compreendemos que Jesus é o centro da revelação bíblica. Sendo ele o centro da revelação bíblica, é para onde o nosso foco, o nosso direcionamento deve estar voltado. Não temos que olhar à direita, à esquerda ou atrás, mas conforme o escritor aos Hebreus deixou registrado lá no capítulo 12 e o versículo 2, está escrito assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para Jesus. Jesus não está mais atrás, Jesus está à frente. Ele veio, realizou o seu trabalho, agora está à direita de Deus o Pai, está à frente e está no alto, no céu. Então agora estamos olhando para a frente e para o alto. Para a frente, por onde seguir. Para o alto, recebendo orientação de Jesus. Então aqui, quando entendemos que Jesus é o centro da revelação bíblica, isso mostra-nos para onde devemos olhar. Lembrando que Moisés representava a lei e Elias representavam os profetas. Tanto a lei quanto os profetas se unem em Jesus. O próprio Jesus disse: a lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram por Jesus. Jesus veio para cumprir o plano, a vontade estabelecida de Deus, e cumpriu integralmente. Nada deixou por fazer, fez completa. Então torna-se o centro da revelação bíblica. Mas o terceiro ponto, o terceiro segredo, é que quando temos intimidade com Jesus, no versículo 5 diz: e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Então, quando nós temos intimidade com Jesus, a igreja, a comunhão com os irmãos se tornam o melhor lugar do mundo. Então, a comunhão com os irmãos e a igreja se torna o melhor lugar. Veja o que Pedro disse: bom é que estejamos aqui. Aqui aonde? No monte. Mas qual é a diferença do monte? A diferença não foi o monte, a diferença foi Jesus. Jesus transfigurou-se e Pedro viu como ele é, de acordo com a revelação bíblica. E desejou permanecer ali por mais tempo. Então, o terceiro segredo é que, quando nós temos intimidade, tanto a igreja como a comunhão com os irmãos se tornam o melhor lugar do mundo para estar. O quarto segredo
no versículo 7. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, quando temos intimidade com Jesus, nós temos a facilidade de ouvir a voz de Deus. Então, observemos que a voz de Deus brada, Deus fala quando nós vivemos em intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Vivendo com Ele na plena comunhão, certamente nós haveremos de ouvir a voz de Deus falando conosco. Este é o quarto segredo da intimidade com Jesus. O quinto segredo, no versículo 8. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. Nesse instante, desapareceram Elias e Moisés. E aqui nós encontramos que quando temos intimidade com Jesus, nós aprendemos que devemos olhar unicamente para Jesus e para mais ninguém. Não é Moisés, não é os profetas, não é os apóstolos, é Jesus. E é a ele que deve ser direcionado o nosso olhar. Olhar somente para ele. Quando eles voltaram a olhar, não viram mais ninguém, mas viram somente Jesus, aquele que deve ser visto por cada um de nós. No versículo 9, nos afirma que, descendo eles do monte, Jesus e os 3 discípulos, Jesus ordenou a eles que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Quando temos, então, a intimidade com Jesus, nós experimentamos bênçãos espirituais que não devem ser publicadas, não devem ser contadas a outros. Foi o que Jesus disse: a ninguém contassem o que tinham visto, mas que guardasse em segredo com eles. Então veja, a intimidade de Pedro, Tiago e João com Jesus lhe possibilitou de ver a Jesus transfigurado. E que Jesus disse que só poderiam contar depois da sua ressurreição. Enquanto não acontecesse a ressurreição, eles tinham que manter silêncio, não contar nada a ninguém. Quando Jesus tocou o assunto da ressurreição, eles então voltaram-se para Jesus, guardaram consigo o caso da transfiguração, perguntando o que seria aquilo de ressuscitar dos mortos. E aí começaram a interrogar a Jesus sobre o assunto relacionado com Elias, que os escribas diziam que era necessário que Elias viesse primeiro. E Jesus disse: na verdade, Elias virá primeiro, mas ele já veio. E quem estava agora não era mais Elias, mas era o Filho do Homem, Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Elias já veio e fizeram a ele tudo como dele está escrito. Mas aqui estava Jesus. Então, quando temos intimidade, somos motivados a buscar a instrução diante de Jesus sobre pontos que nós não entendemos, mas que ele pode nos ensinar e aclarar o nosso entendimento, para que então venhamos a compreender quão maravilhoso é estar na presença de Jesus. Então nós vimos aqui 7 segredos relacionados à intimidade que devemos e precisamos ter com Jesus, baseada no ato da transfiguração. Então, o primeiro segredo é que nós temos intimidade. Quando temos intimidade,
Jesus se transfigura diante de nós e passamos a vê-lo como ele é. Segundo, quando temos intimidade com Jesus, compreendemos que ele é o centro da revelação bíblica. Terceiro, quando temos intimidade com Jesus, tanto a igreja, a comunhão com os irmãos, se tornam o melhor lugar para se viver no mundo, que é na presença de Deus. Quarto segredo, quando temos intimidade com Jesus, nós ouvimos a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. O quinto segredo, quando temos intimidade com Jesus, nós aprendemos a olhar somente para ele. Quinto segredo, quando temos intimidade, aprendemos a olhar somente para ele. Sexto segredo, quando temos intimidade com Jesus, nós experimentamos bênçãos espirituais que não devem ser publicadas, divulgadas ou testemunhadas antes de tempo. Mas é preciso esperar o tempo necessário. Aqui para os discípulos, eles deveriam contar somente após a ressurreição de Jesus. E por fim, o sétimo segredo, que quando temos intimidade com Jesus, nós somos motivados a buscar nele a instrução, o ensino necessário para a nossa vida, em razão daquilo que ele manifestou-se diante de nós. No caso dos discípulos, foi a transfiguração. No nosso caso, pode ser uma revelação do Senhor na nossa vida. Então, quando buscamos a ele, nesta intimidade que temos, este segredo entre nós e o Senhor Jesus, ele abre-nos a instrução e nós passamos a compreender de maneira clara aquilo que, de outra forma, não teríamos como compreender. Mas em Jesus, abrindo-nos o entendimento, como ele fez com os dois discípulos no caminho de Emaús, tudo se torna possível. E aí passamos, então, a compreender. Então estão aqui segredos da intimidade com Jesus. E eu e você precisamos buscar em Deus graça, em oração, disponibilidade e entrega, para que sejamos também participantes desta intimidade com Jesus e que estes segredos se manifestem também em nossa vida e que façamo-lo para a glória de Deus, recebendo a manifestação do Senhor Jesus sobre a nossa vida com glória, com alegria, com paz e com gratidão. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.